Um abraço a todos vocês aí no canal Antônio Carlos de Arroxo. As histórias verdadeiras da Bíblia. Mais uma vez, hoje, vamos contar uma história verdadeira que vocês vão ficar admirados. Então, eu quero que vocês prestem bastante atenção no decorrer da leitura. Eu quero que vocês prestem atenção, porque aqui vai falar dos judeus, da ONU. O autor desse livro é um judeu. Vai falar dos judeus da Bíblia, os pretinhos, né, os Yahudim, os branquinhos também, os vermelhos, amarelos, né? Vai defender aquela Israel criada em 1948. É por isso que eu quero que vocês prestem bastante atenção. Vai estar falando daqui da Yerushalayim verdadeira Brasil. Então eu quero que vocês prestem bastante atenção aí no Brasil acima de todos, Deus acima de tudo, né? Do jargão, do slogan da campanha do presidente, Pátria Amada Brasil. Eu quero que vocês prestem atenção em tudo isso aí. Vai estar sendo citado aqui dentro dessa história aqui. A manifestação do anti-Machia, né? A nova ordem mundial. É o título da leitura. Então eu quero que vocês prestem bastante atenção. Vai falar da maçonaria. Vai falar de tudo. E essa história chegou até o nosso ouvido, porque o nosso pai, Yahushua, assim nos permitiu, né? Através de tudo que está escrito nas escrituras, das suas manifestações, através de pesquisa, né? Onde ele diz que aquilo que estava oculto e que agora é revelado ao povo santo. Todos são chamados a ser santos, todos são chamados a ser separados, todos são chamados, mas é preciso você aceitar o convite para ser escolhido. Então vamos nós, mais uma vez, né, mostrar para vocês tudo sobre a ordem mundial que começou lá no Éden com o nosso pai sendo enganado ali pela serpente. Pessoal, vamos lá, né? Mais uma história verdadeira, citado aqui em livros que Shaul disse que toda a escritura divinamente inspirada é de bom proveito, né? E nós vamos fazer isso. Aquilo que é bom nós vamos guardar e o que é ruim a gente vai jogar fora. É assim que funciona, tá? Um abraço a todos vocês aí. Pega aí seu cafezinho, seu chazinho, né? Puxa uma cadeira, senta no sofá e assista o vídeo até o final, tá? E compartilhe também com seus amigos aí. Um abraço. E para aqueles também que se dizem nossos inimigos, né? Então, eu sei que muitas pessoas vão nos criticar, outras vão crer, né? Mas tudo isso faz parte da trajetória do trabalho que é falar de Yahushua. A manifestação do anti-Machia e a nova ordem mundial. Defendendo uma visão global do mundo, a nova era prega a evolução espiritual e material da humanidade, apresentando soluções para todos os problemas da humanidade. Neste sentido, já começa desde agora a aparecer grandes organizações internacionais de controle e domínio mundial, como por exemplo a União Europeia, o Mercosul, a ALCA, a OTAN e por fim a ONU, segundo os defensores do movimento Nova Era, a completa fusão da ciência com a religião. Esse livro aqui ele foi escrito em 1992. Então você vê que, por fim, né, a completa fusão da ciência com a religião. Hoje eu vi no jornal da Rede Bandeirante de televisão, às 10 horas e 40 minutos, falando da nova moeda, da nova moeda única, né, que vai estar no Brasil daqui a 3 anos, o real, que ao invés de Bitcoin, né,
esse real, essa moeda digital, ela vai fazer frente ao Bitcoin. E não vai ser chamada, com as criptomoedas, tem a chamada por vários nomes, né? Uma das mais conhecidas é o Bitcoin, e ela vai ser chamada pelo nome do próprio dinheiro, mesmo, papel moeda, real. Então, pessoal, é só vocês puxar lá, né? Muito forte isso aí. A completa fusão da ciência com a religião romperá o véu que os separa, formando as duas uma única ciência mística e espiritual. É por isso que o pessoal das igrejas evangélicas, principalmente os católicos evangélicos, eles acreditam em tudo isso aí que está sendo mostrado pela mídia e falado aí pela política, pela democracia, pela ciência, principalmente pela OMS, né? OMS, perdão, né? Organização Mundial de Saúde, a respeito do que está aí para acontecer. Então eles pregam isso, que isso é bom. Pregam eles que assim se acabarão as guerras e conflitos étnicos e religiosos. Enfim, todos os problemas, desgraças que afligem a humanidade. Eu disse a vocês o que está acontecendo lá naquele Israel da ONU. Muito barulho. Muito barulho. O que está acontecendo lá naquele Israel da ONU. Tudo que está acontecendo ali está para unificar as religiões. Aquilo é um teatro. Aquela guerra de judeus e palestinos é um teatro. É para unificar as religiões do mundo. É por isso que são criadas essas leis aí do racismo, da intolerância religiosa, para chegar aonde eles querem chegar. Barrar o nome de Yahushua, o movimento Yahushua. Todos os problemas que afligem, todos os problemas e desgastes que afligem a humanidade. A nova era pronuncia o advento de um mundo novo, uma nova civilização mais humana, mais evoluída, mais científica e mais espiritual. O consumo inconsciente, a sustentabilidade, enfim, né? Também consciente. Tudo hoje em dia se fala disso aí, né? De uma nova postura ambiental. As pessoas têm consciência daquilo que você fala sempre disso aí, da água, e sempre apontando para a Amazônia. É muito grande essa leitura aqui, pessoal, então vamos falar com mais, com mais calma, senão esse vídeo vai ficar muito grande aí, né? Então vocês estão entendendo tudo isso aí, né? Então tudo isso é pregado principalmente pela religião e a democracia. É pregado também nas salas de aula, isso aí, né? Uma nova consciência ambiental, né? Uma sustentabilidade consciente, a televisão, sabe? As faculdades, as escolas, a religião, tudo faz a sua parte. O esporte, a cultura, a música. A proposta da nova era vem satisfazer os mais profundos anseios da humanidade, que é viver em um mundo sem guerra, sem miséria, sem fome, sem doença. Por isso o movimento ganha adeptos e mais adeptos a cada dia em todo o mundo. Inclusive eles dizem aí que a pandemia veio para ensinar o homem a viver melhor. Os rios estão limpos, as matas estão mais verdes, né? Estão mais robustas, estão, sabe, não tem desmatamento. Essa briga aí com os garimpeiros, né? E esse garimpo aí, sabe, arrebentando aí com o nosso solo, isso vem desde que o mundo é mundo, né? Desde que essas pessoas entram aqui nas terras de Jerusalém. Inclusive o próprio presidente já falou isso aí, né? Mas não é que ele seja bom, ele joga no mesmo time. Vocês é que roubaram as madeiras, começaram a roubar o ouro, né? Vocês começaram tudo isso aí. Eles apontam tudo para a Amazônia. Vocês prestem atenção nessa leitura e vocês vão descobrir muitas coisas aí, tá? A maçonaria é a sociedade secreta, o lado escuro da luz. Por trás da assim chamada nova ordem mundial existe uma teia.
Existe uma teia, uma rede de organizações e sociedades secretas de caráter ocultista que já de muito tempo vem trabalhando incessantemente pela a concretização dos antigos ideais de Satanás, dominar o mundo. Desde os primórdios da história da humanidade, ele vem tentando executar esse propósito maligno, levantando homens ambiciosos e ímpios. Primeiro foi Nimrod, que tentou dominar o mundo e acabou trazendo a confusão sobre a terra, em Gênesis 10, 8, 11 e 11, 1 e 9, né? Está escrito lá, você pode conferir, né? Com sua torre de Babel. Depois vieram os faraós do Egito, Nabucodonosor, Alexandre, os César. Então, esse livro que ele é escrito por um judeu, então ele vai acusar várias pessoas aí, né? Os papas, Carlos Magno, Napoleão e finalmente Adolf Hitler. Todos esses eram pessoas autodivinizadas, né? Autodivinizadas, né? Que queriam ser deuses e dominar a humanidade. As sociedades secretas são verdadeiros ninhos onde se engenharam, aonde se engendraram e chocam ovos de aspides e serpentes das piores espécies que o inferno possa conceber. Hitler é um dos mais convincentes dos exemplos, pois pertencia a uma dessas famigeradas sociedades secretas conhecidas como Cavaleiros de Tule, e pretendia criar uma super-raça ariana de semideus. Depois, ainda como exemplo, temos os trevosos iluminados da maçonaria, que patrocinaram as terríveis carnificinas da Revolução Francesa. Olha a França aí, né? E que resultou no massacre de milhares de pessoas e na negação da religião. Também fala até negando a religião, mas isso aqui foi essa Revolução Francesa, que começa ali com Napoleão, né? Só vocês pesquisar isso aí. É também uma perseguição aos brancos que criam o nome de Arroxo, onde começa ali toda aquela história aí dessa Inquisição, né? Começa também através disso aqui, só você fazer uma pesquisa aí, né? E é claro que ele é judeu, ele vai falar contra Jerusalém o tempo todo, contra Israel. E ao mesmo tempo que ele fala contra, ele vai falar a favor também. É o yin e yang, né? Então não foi religião. Yahushua não veio defender uma religião. Veio tirar você de dentro da religião para fora, né? Então a igreja, o significado da palavra igreja, né? Essa palavra no português, igreja, nunca foi isso, né? O significado dela é tirados para fora do sistema. Quem são esses tirados para fora? Os branquinhos, né, que criam o nome de Arroxo e que não deixaram se convencer, né, assim como os pretinhos deixaram se convencer, e eles ficaram aí prisioneiros, escravos, né, mas alguns da elite passaram por lado desses judeus da ONU, citado na Bíblia, né? Os seus amigos tornarão naquele dia vossos inimigos. E aqui vai falar também de Salomão, tá? Se prepare aí. Aquele símbolo do Bolsonaro, o 8, né? Tá aqui dentro aqui, tá? Se prepara. Pois esses iluminados da maçonaria, aboliram a existência de Deus na França. Não foi, tá vendo? Tá vendo só? Como é que a França no meio disso aqui? Não foi a existência de Deus, né? A existência de um pai, que era Yahushua. E os franceses sabem dessa história, porque foi ele que ensinaram essa língua para nós. Eu sou muito mais inteligente que os ingleses, tá? Enquanto os ingleses usam a força, a arma, os franceses usam a inteligência. A existência de Deus na França e introduziu em seu lugar uma prostituta como a deusa Razão. A palavra razão, tá vendo só? Passando a perseguir todos os religiosos, né? Passando a perseguir a igreja, né? Os que criam em nome de Arroxo. E a destruir todas as Bíblias, tá vendo? Então a gente falou isso aqui. E isso começa aqui com um francês chamado Rui Barbosa. Judeus da ONU, né? Que manda destruir todas as histórias, todos os documentos dos escravos. E isso está voltando novamente agora, tá? Vocês viram aí o que aconteceu aí em Roraima, né? E isso resultou em caos e trevas morais na França.
País que tem se tornado o berço das piores degradação morais da humanidade, dentro dos rituais maçônicos. E é mesmo, né? Toda essa história do homossexualismo sai da França ali, tá? Predominam os símbolos ocultistas e as coisas profundas de Satanás, o triângulo com ouro de Lúcifer, Shemiharra, né? Shemiarra, Miasa, como nós sabemos. Como nós sabemos, é considerado como símbolo da luz, Lúcifer. Essa é a pretensão de Shemiasa, só que ele se tornou treva e não luz. Né? A pirâmide é o sólido trivado do triângulo e simboliza o homem divinizado como Deus. Observe agora a reprodução da nota de $1 americano acima. Nela está impresso o grande selo dos Estados Unidos que contém o desenho dessa pirâmide ocultista da maçonaria. Veja em detalhe, né? Ampliado abaixo. Acima do olho de Shemiraza, demônio, está escrito em latim Anut Coepte, que significa ele tem favorecido nossos empreendimentos. Essa palavra está escrita na nota de $1. Né? Devemos considerar que ele é um pronome pessoal indefinido, muito vago, porém aqui refere-se evidentemente à pessoa representada pelo olho no vestício da pirâmide, ou seja, o próprio demônio, né? Pois o mundo inteiro está sob o poder do maligno. O livro de 1 João 5,19, tá vendo, gente? Então, quando eu falo sobre o dinheiro, tem pessoa que fica aí nos criticando, né? Lateando pedra. Muito embora ao lado do grande selo existe escrito a frase In God we trust, né? Em Deus nós confiamos. Podemos ter certeza de que esse Deus a quem se refere aqui é o Deus desse século, tá vendo? Se na nossa nota de R$1 está escrito, né? Deus seja louvado. No dólar americano, no norte de Jerusalém, está escrito em Deus nós confiamos, né? Tá vendo? Esse ouro está dentro da nota de $1, né? Ele aí, ó. O latim está escrito lá. Anut Coepte, que significa ele tem favorecido o nosso empreendimento. É por isso que eles são ricos e o trono de Satanás está ali, no norte de Jerusalém, o que nós temos falado aqui há muito e muito tempo atrás. E ao lado do grande selo, existe escrito a frase, né? In God we trust. Em Deus nós confiamos. Então está falando que foi o Deus desse século, né? Quem se refere aqui é o Deus desse século, né? O qual cegou o entendimento da humanidade e nunca o Criador que fez o céu e a terra. Nunca foi a roxo. Eu sempre falei disso aí. Inclusive, se lá tem um olho da pirâmide, né? Um olhinho aberto. Ao lado ali do outro lado parece que tem a foto de um desses criadores dessa coisa aí, né? Parece que é Abraão Lincoln. Enfim, não sei, Benjamin Blanco. Alguma pessoa está ali do outro lado lá. Essa palavra é escrita aqui, né? Ele favoreceu o nosso empreendimento em cima, né? À noite, né? Embaixo aqui está escrito essa palavra, bem em cima aqui, ó, né? Em Deus nós confiamos. Gente, isso é muito forte, tá? O que faz o símbolo maçônico no dinheiro
que é referencial de todas as moedas no mundo inteiro, ué, que faz, né? E eu pergunto às pessoas, o que faz também escrito ali na nota de real nossa, né? Aquela palavra Deus seja louvado, e aquela foto daquela esfinge, né? Aquela mulher cega, que é a mesma está assistindo do Monte Corcovado, e a mesma também que está no Monte Manhattan, né? A mesma imagem. Sabemos que é uma pretensão americana dominar o mundo financeiramente e politicamente. E aqui vale salientar que nada menos do que 3 ex-presidentes americanos eram destacados membros da maçonaria. Eles dominam o mundo. Isso não pensa você que é só aquele aqui em Washington, em Nova York, não. Os americanos também, a base deles são dentro do Vaticano e a outra dentro da Casa de Jerusalém, lá, criada em 1948, tá? São os mesmos judeus, não são americanos, são judeus ali. E vocês vão ver aqui dentro desse livro aqui, hoje ainda. Um deles, Frank Roosevelt, que em 1933 mandou colocar o grande selo maçônico na nota de dólar. Frank Roosevelt. Mas nós, eu estou falando aqui deles aí, que é a testemunha de Yahushua nunca foi, né? Sabemos qual é a intenção de se colocar este símbolo maçônico na nota de dólar americano. A resposta está claramente expressa no próprio símbolo. Analisemos a outra frase escrita em latim, abaixo da pirâmide maçônica. Ela diz: Novus Ordem Seclorum. Novus Ordo Seclorum, que significa nova ordem mundial. Então é escrito: Ele favoreceu nosso empreendimento, né? Em Deus nós confiamos e nova ordem mundial. Essas 3 frases estão ali expostas, escritas na nota de $1, que é a nota mais conhecida no mundo. Ou nova era, uma coisa ou outra, né? Tudo da maçonaria está impregnado do simbolismo derivado das antigas religiões egípcia, babilônica, hindus, gregos, romana e outras. A nova ordem mundial é, sem dúvida, o pano de fundo para a instauração de um governo mundial do ano de Machia. Satanás lança estrategicamente a esmo as suas heresias para confundir e enganar, se possível, os próprios eleitos, né? Que está escrito no livro de Matitiarro 24:24. Ele utiliza todas as crenças, etnias e teorias que ele mesmo germinou ao longo desses 6.000 anos. Tá vendo? Aqui tá vendo, os judeus sabem que nós não estamos no ano 2021. Os judeus sabem disso. Que nós não estamos no ano 2021. Nós estamos no ano de 6.000 alguma coisa, quase chegando a 7.000 aí. Isso é muito sério, cara. Então todas as religiões, né? Quem é a grego-romana? A católica. E quem são as filhas? E quem são as filhas? Essas igrejinhas que estão perto da sua casa, cada esquina da sua casa aí, as pessoas pulando, gritando aí no púlpito, chamando isso de palanque, chamando isso de altar, esse palanquezinho aí. Tirando proveito tanto do islamismo como do judaísmo, tanto do budismo como do hinduísmo, tanto do catolicismo quanto do protestantismo e etc. Tá vendo? Tudo isso aí, Satanás está no meio. Hitler foi um anti-machia em seu tempo, mas o que Hitler não conseguiu através do terror nazista, por causa do seu ódio revelado contra os judeus, né? Tá, agora vai defender os judeus, são eles lá, né? Que ele é judeu. Mas se for ver lá, Hitler perseguiu quem? Pretos, ciganos e brancos, né? Aquele povo foram para os campos de tortura, foram mesmo. Mas não são esses judeus que lá naquela Jerusalém ali. Quem foi a igreja. Mas eles levam para lá as crianças, vão fazer isso novamente agora, né? Vai matar um monte de gente, vai morrer aí. E vamos fazer das crianças agora o que das crianças? Uma nova família, um novo pensamento de orientação sexual.
A família vai acabar. E o livro de Daniel diz isso aí. Não terá respeito pelo amor das mulheres. Mulher com mulher, homem com homem. É muito fácil você colocar na cabeça de uma criança que ela é o que ela queira ser. E foi isso que aconteceu com essas pessoas que estão dando entrevista. Inclusive, tem uma entrevista hoje aí, né, no programa do Bial, com uma judia. Mas não é judia aquela mulher lá. Ela é uma pessoa que acha que é uma judia, essa palavra judia nem existe, né? Que é da tribo de Yahudá. Mas não é, porque os Yahudim são pretos. Ela era uma pessoa, foi criada no meio dos Yahudim, no meio dos Jashoraítas, né? A mistura que sobe do Egito ali, e que também eles encontram pelo meio do caminho, né? E outros estavam aqui mesmo, e que aprendem todos os ritos, a conhecer principalmente o nome do Pai, do Criador, que era Yahushua, e, e passa a fazer parte. Isso está escrito ali no livro de Malaquias, no livro de Deuteronômio 14, né? Os estrangeiros que estão no meio de vós também vão participar dessa festa solene. Os estrangeiros que andam no meio de vós. Quem são esses estrangeiros? São esses brancos. Branco. Pessoa estranha que era branca, diferente da cor preta do povo de Axoru. O verdadeiro antimachia conseguirá por um curto tempo, justamente por defender os valores judaicos, ele defenderá de mentiria, é claro, a terra santa de Israel. Agora quer que você preste atenção. Está falando de Jerusalém, da ONU. Eu gostaria muito que você que está agora, que é judaizado, preste a sua atenção nessa passagem aqui. Esse livro foi escrito por um judeu. Ele defenderá de mentirinha, é claro, a terra santa de Israel e manifestará grande zelo por Jerusalém. E manifestará grande zelo por Jerusalém. O que é que a ONU fala do Brasil? Por que tem as reuniões da ONU todo ano? E existe uma que é de 4 em 4 anos. A Eco Rio 92 foi a primeira dessas reuniões dentro da terra de Jerusalém. Quando eles falam de sustentabilidade consciente, quando eles falam, sabe, de clima global, desmatamento, sabe, em massa da Amazônia. Inclusive, eles querem criar, né, um fundo para a Amazônia e internalização da Amazônia, né? Desculpa aí, eu me travei com a língua aqui, tá, pessoal? Né? Eles querem fazer a Amazônia um território internacional, onde todos mandam. Todos quem? Eles. Os judeus da ONU. Né? Eles querem dominar Jerusalém. Eles já dominaram Jerusalém. Então, quando ele fala aqui, né? Ele vai defender Jerusalém de mentira, tá falando. O que o Emmanuel Macron fala? A Angela Merkel. Principalmente agora o John Biden, né? Dizer que o Trump é mais chegado aí no Bolsonaro. E o John Biden não. Se você não quiser aquilo que nós vamos te apresentar, vamos ter que usar de outra maneira. Que outra maneira é essa? Os porta-aviões, os submarinos nucleares, os aviões, sabe, de última geração de ataque, gente, os drones armados. Já ameaçou nós já várias vezes. Né? Se vocês não param, mas isso é uma coisa de mentira. Olha aqui, não estou falando não. Olha aqui, ó. Ele defenderá de mentiria, claro, a terra santa. Que terra santa é essa? Terra brasileira. A terra que eles colocam, a terra de Santa Cruz. Que quando aponta para aquilo, não, eles querem atacar. Já viu? A Rússia quer atacar o Israel, a China quer atacar. Mas quando se fala de... É por isso que eles vivem com essa mentira de parar aí dos seus combustíveis fósseis, de parar com, sabe, com fumaça, o efeito estufa, mas sempre olhando com os olhão grandão para a Amazônia, para as terras de Jerusalém. Não é que ele está achando que é aqui. Ele é um judeu, né? Ele também está dominado, a mente dele é dominada aí pelo sistema. Ele manifestará grande zelo por Jerusalém, ele reconciliará árabes e israelenses, né? Aí quando fala isso aqui é verdade, né? Aponta para aquele lado de lá. Né?
e pela falsa sensação de paz e segurança, está escrito no livro de 1 Tessalonicenses 5,3, seduzirá o mundo inteiro. A nova ordem mundial passa obrigatoriamente pelos corredores de Jerusalém, do Brasil. Eles falam de desmatamento, de aquecimento global, derretimento da geleira, né? Tanto no Polo Norte como no Polo Sul, né? Eles falam disso o tempo todo, né? O aumento das águas do oceano por causa desse derretimento da geleira. Mas quando eles falam isso, ela aponta para quem, né? O desmatamento dentro das terras do Brasil e de toda a América Latina, abrangendo ali 9 países da América Latina. Colômbia, Peru, Suriname, Brasil, Venezuela, Colômbia, Equador. E mais alguns que agora me falhou agora aqui a memória. Apontando para esses lugares. Inclusive a Colômbia já é um país americanizado. Com várias bases ali militares dos caças americanos, né? Que são os mesmos da onda da OTAN, que podem partir e atacar qualquer país. Gente, esses caras não estão brincando. Eles têm submarino ali que um submarino só destrói o planeta inteiro. Eles não estão brincando. E quando eu falo desses caras, eu estou falando de Rússia, China, Estados Unidos, de Alemanha, de Dinamarca, de Suíça, todos esses países juntos são dominados pela ONU, pelos judeus. E vocês vão ver. Não existe e nem existirá uma nova ordem mundial sem a participação ativa dos judeus. Pois, para se cumprir as profecias, a abominação da desolação, o antimachia, deverá ser instalada no lugar santo, ou seja, em Jerusalém. Já foi, né? Isso aqui já foi, né? O nome do Criador foi trocado e foi introduzido Jesus na cidade de Jerusalém. E ele está em cima do Monte Corcovado, onde estava o templo, onde estava ali o tabernáculo, nunca foi um templo, né? Como sabemos, todo maçom faz questão de dizer que a maçonaria não é uma religião, e de fato não é, mas é uma teia pegajosa e maligna que assimila a eclética e a ecumenicamente toda e qualquer religião ou etnia, desde que sirva os seus nefastos objetivos. A maçonaria tem o poder de tirar proveito dos contraditórios, conciliando os contrários. Assim, para a maçonaria, não é nenhum problema se a pessoa é judeu ou muçulmano, cristão ou budista, ou hinduísta. O que importa, ou budista, ou hinduísta, perdão. O que importa é jurar fidelidade à maçonaria. O dicionário de maçonaria de Joaquim Corvácio de Figueiredo declara: a maçonaria é universal, sem fronteira geográfica nem psicológica, e para a ereção do templo da fraternidade humana. Ela necessita da colaboração de todos os filhos de Deus, que nunca foi os filhos de Arruxo. Qualquer que seja sua raça, crença ou sexo, tá vendo? Os filhos de Arruxo não têm esse negócio de crença, eles creem só em Arruxo. Cita ainda como exemplo de seus ecumenismo, o venerável mestre era um persa, um vigilante hindu e o outro cristão, ao passo que o diácono era um muçulmano. Idem, né? Página 315. Como vemos, integrantes de religiões diferentes e conflitantes entre si, hermanam-se na loja maçônica em busca de um objetivo comum. Todos eles.
Isto é a nova ordem mundial. Esse ecletismo religioso, que aproveita tudo o que há de pior em todas as religiões, faz da maçonaria uma teia pegajosa e maligna, que implantará-se no mundo inteiro. Assim chamada nova ordem mundial, que escraviza a humanidade através do antimachia que está chegando. Agora vamos provar que tanto os judeus ortodoxos como os muçulmanos, os cristãos, estão todos maçonizados e envolvidos no projeto de implantação da nova ordem mundial. Sabe que eu acho, fico triste quando eu faço esses vídeos, né? Não aparece um evangélico aí, sabe, um cristão para um católico, né? Daqueles que ficam debatendo comigo na rua para ver isso. A conspiração mundial dos judeus, os Illuminati. Olha só, gente. Luz feita das trevas. Uma organização secreta ocultista foi fundada em 1776, na Baviera, Alemanha, por Adam Westenput, considerada a mais secreta da sociedade secreta, conhecida apenas como os Illuminati, que significa os Iluminados. Westenput introduziu a sua sociedade dos Iluminados na maçonaria, formando uma elite exclusivamente judaica de supermaçom. Tá vendo? Os judeus da ONU. Mas quem criou isso aqui foi os pretinhos, vocês vão ver. Também conhecida como Grande Fraternidade Branca. Onde é que os judeus verdadeiros é branco, né? Composta de mestres maçom 33 graus. 33, né? A idade do Jesus, quando morreu. 3 anos, né? Tudo dele era 3. Os iluminados estão frequentemente associados a todos os movimentos conspiratórios revolucionários da humanidade, com a ideia fixa de um grande poder para dominar o mundo. São as mais poderosas organizações secretas da Terra na promoção da nova ordem mundial. Aonde amarramos o nosso cavalinho, né, gente? Quando estava nos tempos de pedra, né? Tanto a Revolução Francesa quanto a Revolução Americana, inglesa, que matou muitos Jaguaraíta. A Winchester foi inventada para matar preto ali, né, os índios. Que alavancou aí os filmes de cowboy americano, né? Dos anos 50, 40, 60. Antes dela, beneficiou-se aos judeus. E foram conspirações maçom-judaica. Olha só, gente. Ou os iluminados judeus tentaram promover um caos controlado na França. O reino do terror, que sobreveio após a Revolução Francesa, foi como um balão de ensaio, uma experiência do caos induzido e controlado pelos iluminados. Albert Pink, um líder iluminado da maçonaria, fundou nos Estados Unidos a sociedade secreta Ku Klux Klan. Tá vendo, gente? Após a Guerra Civil de 1867, o objetivo: impedir que a abolição da escravatura resultasse em liberdade para os negros. Olha os judeus nisso aqui, ó. Olha isso de novo, gente. A nova ordem mundial, tanto a Revolução Francesa quanto a Revolução Americana, antes dela, beneficiou aos judeus e foram conspirações maçom-judaica. Os iluminados judeus tentaram promover um caos controlado na França. O reino do terror que sobreveio após a Revolução Francesa foi como um balão de ensaio, uma experiência do caos induzido e controlado pelos iluminados. Albert Pink, um líder iluminado da maçonaria, fundou nos Estados Unidos a sociedade secreta Ku Klux Klan após a Guerra Civil de 1867.
Objetivo: impedir que a abolição da escravatura resultasse em liberdade para os negros. Os protocolos do Sábio de Sião. Os protocolos do Sábio de Sião, segundo pesquisas feitas, foi publicado pela primeira vez pelo Abade Barruel em 1797, em francês. Depois circulou pelo mundo em milhões de exemplares nas décadas de 1920 e 1930. Segundo provas apresentadas nesses protocolos, a Revolução Francesa representava a culminação de uma conspiração antiquíssima da mais secreta sociedade secreta. O mal começa com a Ordem dos Templários na Idade Média, combinando com os jacobistas da Revolução Francesa e o seu reinado de terror. Vejamos agora alguns dos importantes documentos comprobatórios da conspiração judaica para o domínio mundial. Da conspiração judaica para o domínio mundial. Primeiramente, vamos reproduzir duas cartas, datando da Idade Média, publicadas em 1880 pelo Barão de Rothschild, na Revue dos Estados, na Revue de Estudos Jovens, conhecida como a Carta dos Judeus de Arles, e a resposta dos judeus de Constantinopla, dizem elas o seguinte: ilustre judeus, saudações e bênção. A fim desta é informar-vos de que o rei de França é novamente o senhor da Provença. Ordenou através de uma proclamação pública que devemos converter-nos ao cristianismo. Ao deixar o território do país e a população de Arles, Aix e Marcela querem tirar-nos os bens, ameaçam-nos a vida, destrói nossa sinagoga e faz-nos passar por muitos vexames, e tudo isso nos deixa indecisos a respeito do que devemos fazer para manter a lei de Moisés. Essa é a razão pela qual vos pedimos que nos informeis, como vossa sabedoria, do que devemos fazer. Chamou Rabino dos Judeus de Ali. Texto sábado de alguma coisa aqui. Então ele manda uma carta lá, ó. Olha, gente, o negócio é o seguinte, blá blá blá. Né? Conta essa história que vocês acabou de escutar agora aqui. Bem amados irmãos em Moisés. Agora ele está respondendo a carta, né? Dá para saber que vocês não são pretos, né? São judeus da ONU. Bem amados irmãos em Moisés. Recebemos uma carta na qual nos contais das ansiedades e adversidades que estáis sofrendo. Os grandes sapras e rabinos aconselham o seguinte: dizeis que o rei de França exige que vos convertais ao cristianismo, fazei o que ele ordena, pois não podereis agir de outra maneira, mas conservais a lei de Moisés em vossos corações. De repente seria mesmo algum preto aqui, tá? De repente seria também uns pretinhos. Dizeis que sois forçados a entregar os vossos bens, fazei então os vossos filhos mercadores, de sorte que pouco a pouco eles possam despojar os cristãos de seus haveres. Dizeis que estão ameaçados as vossas vidas, e fazei então os vossos filhos médicos e boticários, de modo que possais privar os cristãos de suas vidas. Dizeis que o povo vos está fazendo passar por muitos vexames, providenciais então para que os vossos filhos se tornem advogados e notários, de sorte que possais colocar os cristãos sobre vosso jugo, que possais dominar o mundo e vingar-vos. Não vos desviei da ordem que vos damos, pois vereis por experiência que, da humilhação em que vos encontrais agora, atingireis o posto culminante do poder.
aqui tem as iniciais, né? VSSV, né? FF, não sei o que significa. Príncipe dos judeus de Constantinopla, 21 do mês de Casleu, de 1489. Essas cartas provam incontestavelmente que durante a dispersão dos judeus sempre existiu o tempo todo um único e secreto governo judaico. Tá vendo, gente? Organizada sociedade secreta e que sempre seguia um plano imutável para dominar o mundo e que todos os judeus lhe deviam obediência absoluta. O epílogo dos protocolos dos sábios de Sião diz o seguinte. Tá vendo? Tá vendo aqui? Pode ser os brancos, né? Junto com os pretinhos, que os jardim. E você vê que tanto isso pode ser os judeus da ONU, né? Ou pode também ser os pretinhos, sabe, de Sião. Porque que vai falar de uma pessoa aqui muito forte. Porque esses pretinhos também, né? Eles estão lidando dos Estados Unidos. E são muito ricos, são muito milionários. Tanto é que estão no poder. Tanto estão no Senado, como estão no Congresso. Inclusive, estão revezando no poder agora. Um ficou 8 anos no poder, né? Com o Barack Obama. E a outra chegou agora aí para mandar, né? A Câmara Harris. E ela sempre apontou para o Brasil. Junto com o John Biden, ela odeia, sabe, esse desmatamento na Amazônia, mas por que isso aqui? Defendendo Jerusalém de mentirinha. Que a pretensão desse povo é invadir Jerusalém. Segundo os registros do sionismo judaico, Salomão, olha aqui, gente, Salomão e outros sábios judeus já haviam traçado em 929 a.C., é claro como foi, um esquema teórico para a conquista pacífica de todo o mundo partindo de Sião. O pai da maçonaria, Salomão. Lembra que eu falei para vocês, né? O símbolo do Bolsonaro, o 8, aquele 8 é a cobra, né? Dando volta em redor de si mesmo, tentando comer a cauda. Com o desenvolvimento da história, este esquema foi desenvolvido em detalhes e completado por homens subsequentemente iniciados na questão. Tais homens sábios decidiram conquistar o mundo por meios pacíficos para Sião, com a astúcia da serpente simbólica, cuja cabeça representaria o iniciado nos planos da administração judaica e o corpo ao povo. Tá vendo? A serpente aí. O corpo judeu, né? A administração sempre foi mantida secreta, mesmo ao povo judaico. À medida que essa serpente penetrava nos corações das nações que encontrava, ia devorando o poder não judaico desses estados. Tá vendo, gente? A democracia que nasce aqui nas terras de Jerusalém em 1889. O Marechal Deodoro da Fonseca, a primeira república do mundo. Profetizava-se que a serpente terminaria o seu trabalho aderindo estritamente ao caminho traçado, até que a sua caminhada se feche com a volta de sua cabeça a Sião. Quando eu falo para vocês que aquilo lá, aquela guerra montada lá, é para trazer aquelas pessoas de volta para cá, que partiram de 1958, vocês não acreditam. Eles partem daqui, eles criam os Estados Unidos, né? Só você ler a história americana. O Estado Unido é fundado através do Brasil, que os judeus partem aqui de Recife para lá, no navio, né? E funda primeiramente ali em Washington, depois compra a ilha de Manhattan. E mais tarde, Jerusalém, enquanto estão ali em guerra comendo, Jerusalém sendo formada lá naquele lugar lá, vão votar novamente. É por isso, escuta aqui.
que a serpente terminará o seu trabalho, aderindo extintamente ao caminho traçado, até que sua caminhada se feche com a volta de sua cabeça a Sião, e até que, por esse meio, a serpente tenha completado sua volta pela Europa e tenha cercado, até que, em virtude do cerco da Europa, tenha abrangido o mundo, e isso deve ser realizado usando de todos os esforços para dominar os outros países por meio da conquista econômica, a nota de dólar. O dinheiro americano comprou o mundo todo, né? A serpente partiu de Sião, foi por ali, cerca toda a Europa, né? Mas quem são essas pessoas? Ingleses e franceses. O que a Bíblia diz ali, né? Os seus amigos. Dias virão, Jerusalém, tu terás nojo de tu mesmo, né? O plano para a nova ordem mundial. Pretendemos aparecer como se fôssemos os libertadores do trabalhador, vindo para afastá-lo da opressão, quando lhe sugerimos o ingresso nas fileiras de nossos exércitos de socialistas, anarquistas e comunistas. Defenderemos sempre os últimos, simulando auxiliá-los por princípios de fraternidade. Acontecendo agora aí, né? Auxílio emergencial, campanha pela fome, manifestações em todo mundo e interesse geral de humanidade, evocado por nossa maçonaria socialista. Nossa força está em manter o trabalhador em perpétua necessidade e impotência, porque assim fazendo mantê-lo-emos sujeito a nossas vontades. E em seu ambiente ele jamais encontrará força ou energia para levantar-se contra nós. Vai acontecer. Vocês vão ficar em casa presos. Todo aquele sabe que não cria o nome de arrojo. Isso vai acontecer agora. Quando chegar o momento do nosso governante do mundo ser coroado, providenciaremos para que pelos mesmos meios, que é isso dizer, servindo-se da multidão, possamos destruir tudo que seja obstáculo. Criaremos uma crise econômica universal que está acontecendo por todos os meios ocultos possíveis e com auxílio do ouro que está todo em nossas mãos, o ouro roubado de Jerusalém. Jogaremos na rua simultaneamente considerável multidões de operários em toda parte da Europa. Essas massas lançar-se-ão, então, com prazer contra aqueles pelos quais elas, em sua ignorância, sentiram inveja desde a infância, e cujos bens poderão saquear e derramarão seu sangue. É certo o terceiro protocolo dos sábios de Sião. Está vendo na França, Venezuela, Colômbia, né? Eles falam Europa, mas a França, né? Eles não estão mostrando a Bielorrússia. E essas pessoas estão, sabe, vão entrar dentro de Jerusalém. Eles vão chegar na mídia. Quando eu falei para vocês de um pronunciamento, vai ter um pronunciamento na televisão de alguns desses líderes mundiais, vocês podem acreditar nisso. E esse estudo aqui vai acontecer, não vai acabar não, tá? Os Estados Unidos e a nova ordem mundial. Vamos ter a terceira parte desse estudo aqui, né? Um já fiz já, né? A primeira parte, deu uma grande repercussão. A segunda vai ser essa aqui. E a terceira, e vamos falar da internet aí também, tá? Esse livro é publicado em 1992. E eles não estão brincando, não. A serpente, o símbolo, né? É por isso que o Bolsonaro está no poder como se fosse um ditador. O que ele fala aí são coisas que... Observa o que ele está falando, né? Minha aeronáutica, meu exército, minha marinha. Só Deus me tirou daqui. Preparando o caminho para tudo isso que está vendo aí. Tudo que está sendo armado é um teatro, cara. Um teatro. Esse livro já falava disso aqui agora, aqui, ó, né? O arredo universal, desemprego, fome, guerra.
E quando eles lançarem esse ouro na rua, sabe, vão dizer a verdade, vão falar de tudo o que aconteceu. E essas pessoas vão ó, massacrar. É aí que vai a carne de Babilônia, a licitada, né, vai ser comida, porque essa Babilônia está dentro de Jerusalém, o engano dentro de Jerusalém. Vão lançar a mão sabe, de todos os povos latinos. A Camarela falou isso aí. Eu chego a ficar até, sabe, revoltado, né? Que a gente fala, as pessoas não acreditam na gente, né? Tudo apontando para aqui, para dentro da cidade de Jerusalém. Pátria Amada Brasil, o símbolo do 8 ali, aquele símbolo ali é uma serpente dando a volta na própria cauda, né? No próprio corpo. Já está chegando ali perto do rabo. Ele está atrás do Bolsonaro ali, sabe, no slogan da campanha dele, né? O Brasil acima de todos, Deus acima de tudo, o Brasil acima de todos, uma coisa assim parecida. E quem é esse Deus aí? O Deus que está na nota de dólar lá, né? O que está também na nota de real. Sabe, o pessoal fica, sabe, chega a ficar nervoso, sabe, sabe, de tristeza das pessoas que estão aí enganadas. E isso está acontecendo agora aí. O caos foi criado, sabe? Eles vão entrar com a solução. Eles vão entrar com... Quando fala Estados Unidos, está falando dos ingleses e dos franceses, né? Dos judeus da ONU mesmo. Mas que foram ajudados pelos pretinhos, principalmente pelo preto Salomão. Que cria toda essa mentira, que cria todo esse engano, cara. E todas as religiões do mundo, tudo, tudo, tudo. Tá aqui, ó. Que eu acabei de ler para vocês agora. Que eu acabei de ler para vocês agora aqui. Nas cartas, documentos, né? Dos protocolos dos sábios de Sião. E quem são esses sábios de Sião? Jerusalém. A serpente parte de Jerusalém. E ela devora o coração do mundo, das nações do mundo. Que serpente é essa? Gente, o próprio símbolo da OMS tem uma serpente nele. Está falando que nasceu aqui dentro, né? Através da religião, a democracia, a mentira, o engano. É muito mais do que vocês imaginam, gente. Gente, é muita coisa, sabe, para os dias de hoje, tá? Um forte abraço a todos vocês aí. Compartilhe esse vídeo aí. E isso vai continuar novamente, tá? O próximo vídeo vamos falar dos Estados Unidos e a ordem mundial. Inclusive, vai falar da internet, tá? Se prepara. Um abraço a todos vocês aí. Fiquem firme com a roxo. Desculpe aí, tá, pessoal?